sabemos que no mundo dos animes existem aqueles que a porrada come solta e a violência prevalece. Desde um pouco de sangue perdido até membros danificados, e em Jojo não é diferente. Na parte 3 ainda temos exemplos de recuperações milagrosas dos personagens que, mesmo depois de sangrarem litros, voltam no outro episódio como se nada tivesse acontecido. Mas nas partes seguintes de Jojo, o Araki sempre tem trago um elemento para acelerar esse processo de cura. E no vídeo de hoje eu apresentarei o meu ranking de stands que melhor desempenham essa função. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Para abrir a lista, temos o stand do nosso querido e perfeito Tonio, uma colônia de pequenos tomates que durante o preparo dos pratos se integram à comida, não se sabe se melhoram o gosto, enfim, e quando o Tonio recebe um cliente, ele avalia essa situação de saúde observando sua mão e com base nisso faz uma comida para o mal. O stand dentro do organismo usa os nutrientes do prato para curar o cliente. Alguns feitos do Pearl Jam foram curar dentes que haviam caído em segundos, melhorar dores musculares, melhorar a visão, e um spin-off ele também conseguiu o feito de curar um câncer. Agora, as considerações de por que ele está na posição mais baixa. O Tonio ele necessita de um tempo considerável para cozinhar, cada prato só vai curar uma coisa, o mesmo prato não funciona em duas pessoas diferentes, dado alguns exemplos, e quanto mais grave a situação, mais refinados os ingredientes precisam ser. Logo, ele não consegue avançar nas próximas colocações da nossa lista. E outra que ele curou o câncer em um spin-off, ou seja, não pode ser defendido com tanta veemência assim na obra cânone. Na próxima colocação temos Full Fighters ou apenas FF para os mais próximos. É um stand diferente do convencional, pois apesar de possuir uma aparência que remete ao robótico, é um stand composto por plânctons, sendo o usuário e o stand ao mesmo tempo. Por serem uma colônia, quando é desmembrado não muda nada, é só ela se multiplicar e terá a parte destruída novamente, demonstrando uma extrema maleabilidade de sua forma. Isso propicia o seu efeito de entre aspas cura, pois ela pode usar fragmentos de si para estancar ferimentos dos aliados, ou até entrar em seus corpos para tirar algo ou depositar alguma substância, mas se limita apenas isso e FF ainda necessita constantemente de algo para poder continuar fazendo as suas funções, o que dá uma grande limitação a ela. Agora temos um stand de Steel Baron, o Cream Starter da Hot Pants. Ele é semelhante ao Toff e ao Emperor por ser um stand que é um objeto, sendo um spray de carne. Ele é peculiar em relação à maioria dos stands, tendo em vista que ele pode ser usado até mesmo por quem não tem um stand, e a distância entre ele e o usuário não interfere em nada nos seus efeitos. Ele usa a carne como combustível, podendo ser do usuário ou ser drenado do alvo, só que em caso de contato direto. Mas em caso de pequenas ações ele não necessita do combustível. Ele liquefaz e solidifica a carne à vontade para disparar e fazer outras coisas. Aí que vem sua habilidade de cura. Ela pode curar ferimentos de balas ou membros perdidos desde que tenha combustível para o tal, carne, criando um novo totalmente natural de carne. Ainda pode usar sua carne para entrar em um aliado e aplicar substâncias em áreas específicas. Ela nunca usou isso na série para criar órgãos como o John já fez, mas podemos especular que talvez ela poderia. E ela também já conseguiu se liquefazer inteiro para passar por ralos, e talvez ela poderia usar esse se liquefazendo ou liquefazendo um usuário, um aliado, por completo e reconstruir totalmente normal. Mas, lembrando que isso é só uma especulação minha, e se caso isso se provasse, eu provavelmente colocaria o Cream Starter no primeiro lugar da nossa colocação, tanto por poder fazer coisas que o Crazy Diamond e o Golden Experience poderiam fazer separadamente. Voltando um pouquinho agora para Diamond Unbreakable, temos o nosso querido Diamante Louco. As habilidades dele vão além de super força, de velocidade e de resistência, sendo a habilidade assinatura dele a capacidade de fazer com que algo retorne a um estado anterior, lembrando até um pouco da individualidade da Eri de Boku no Hero Academia. Enfim, com isso ele pode consertar objetos, reverter alterações químicas e também curar ferimentos. Dentre seus feitos curando pessoas, ele já salvou o Koichi de morrer após ser atingido pela flecha, curar seu alvo que havia sido destruído por dentro, abrir um buraco no abdômen de sua mãe e depois curá-la, curar o Jotaro do derretimento de carne causado pelos ratos, e o mais de todos foi durante a luta final contra Kira, onde o mesmo explode Hayato, e durante a explosão de Yosuke cura o garoto antes que ele fosse destruído por completo. Todos esses feitos podem fazer muitos pensar ser o melhor em questão de cura da série, mas ele não pode curar o próprio usuário. A cura também depende do humor do Josuke.
coisas apagadas pelo The End e pelo Kryn se provaram não ser capazes de serem restauradas, e restaurar um organismo de vivo para morto também está além das suas capacidades, além de que curar doenças não está no seu alcance, tendo em vista que as pessoas que estão doentes não são consideradas feridas diretamente, ou seja, ele não pode, por exemplo, curar um câncer ou talvez até mesmo uma gripe. Agora indo para o primeiro lugar da nossa lista, lembrando que o Golden Experience ele se sobressai em alguns pontos em que o Crazy Diamond é um pouco mais baixo e o Crazy Diamond em certos pontos ele é muito melhor do que o Golden Experience. Então essa questão de quem fica em primeiro e quem fica em segundo depende da situação em que você vai pôr os dois para serem analisados. Bom, agora voltando para o Golden Experience, dentre as várias habilidades dele, a sua principal seria gerar forma de vida transformando material em um ser vivo, como quando ele transforma uma estrutura de pedra em vinhas ou um tijolo em uma cobra. Mas durante a luta contra o Babyface, ele, observando a habilidade do inimigo, percebeu que também poderia, ao invés de criar plantas ou animais, poderia criar órgãos e tecidos a partir de outros materiais também. Exemplos disso são como quando o Diorno transforma suas joaninhas em um olho, uma nova língua para o Narancia, uma nova mão para ele mesmo, ou até quando o Mist é atingido por uma bala na cabeça e o Diorno transforma imediatamente a bala em tecido que ela antes havia danificado, ou seja, diferente do Josuke, que só reveste as coisas em um estado anterior, o Diorno tem a capacidade de gerar novos órgãos e partes do corpo a seu bel prazer para curar seus aliados e a si mesmo, já que ele pode fazer uso dos órgãos que criou, o que é uma extrema vantagem sobre o Crazy Diamond. E no mundo real, a capacidade do Diorno seria extremamente superior, podendo acabar com as filas de espera por doações de órgãos no mundo. Assumindo que o sangue também é um tecido humano, o Diorno também poderia talvez gerar sangue para também doar e ajudar pessoas que não têm membros, criando novos membros para as mesmas. E a custo de quê? Um pedaço de pau, um tijolo, já que ele não precisa de materiais complexos para criar outras coisas. Lógico, uma extrema vantagem. Agora eu vou dar aqui um palco para algumas menções honrosas de stands que poderiam usar suas habilidades para dar um pouquinho de suporte, embora creio eu que sejam inferiores aos que já apareceram na lista. Logo, temos o Magician's Red, que poderia usar seus poderes de manipulação de calor para cauterizar os ferimentos, estancando sangramentos. O Horus do Pet Shop, que já foi demonstrado ele usando para congelar a área e estancar o seu ferimento. O Metallica, que já foi demonstrado usar os seus poderes de magnetismo para reunir membros novamente. O Weather Report, que é extremamente versátil, tão versátil quanto o Golden Experience, também poderia usar suas habilidades climáticas para estancar o sangramento. E o Stick Fingers, com a sua habilidade de criar e manipular zippers, ele também poderia usar os seus zippers para rejuntar membros que antes haviam sido separados ou fechar ferimentos. Bom, e com isso se encerra o vídeo de hoje, meus amores. Espero que tenham gostado. Não se esqueça, se não for inscrito, dá aquela força pra mim, se inscrevendo, ativando o sino de notificações e deixando o like. Lembrando que essa lista é apenas a minha opinião. Se você discorda ou concorda, escreve aí embaixo a sua opinião, que eu vou ler todos os comentários. No mais é isso, até.